Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar nosso 25º Target Talks. Já vou chamando aí o desembargador César Cury. Ele já tem bastante familiaridade. Tem muitas pessoas queridas que têm nos acompanhando nessas lives. Olá, desembargador, já vou colocá-lo. Oi, Olá, Aline. tudo bem? Tudo bem? Tudo Tu- bem? Tudo Muito bom? claro. Que bom poder Deixa eu nos tentar ver. encontrarmos nesse período, né? Pois é, pelo menos assim, né? Pelo menos assim. Como vai? Tá tudo Tudo certo bem? por aí? Tudo certo. Você tá me vendo bem? Tá muito escuro. Tá bom, tá bom. Tá Estamos bom? vendo Tá bem. legal. Estamos vendo. Desembargador, primeiramente agradecer, né, o senhor participar desse 25º Target Talks. A gente está fazendo já quase 2 anos e a gente acabou É, intensificando nesse momento, porque a gente está conseguindo algumas agendas importantes, como a do senhor, para estar trazendo um pouco do que vem ocorrendo, por exemplo, com o senhor desde 2013, que eu tenho históricos do Tribunal do Rio, que eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas que as coisas já vêm sendo feitas ao longo desse percurso, né? E que agora talvez a gente tenha a chance de que isso se estabilize, né? Estou agradecendo a presença de todo mundo que está entrando aí, várias pessoas conhecidas do NUPEMEC, já vi várias é, pessoas aí. Eu não consegui isso. acompanhar a sua live das 2 horas, mas foi às 3, né? 2 ou 3, teve uma outra Duas hoje. horas, 2 horas. Duas. É, conversei lá pelo Instagram do tribunal. Ah, que legal, não consegui acompanhar. Mas a ideia aqui, desembargador, é que a gente traga a experiência de vocês aí no Rio. Hoje de manhã a gente fez com o doutor Ricardo Pereira. Essa semana a gente vai trazer a desembargadora Daldice, a doutora Valéria também, para a gente Ótimo. trazer para as pessoas que nos seguem, que normalmente tem um público bem eclético, de mediadores, de câmaras aqui de São Paulo e do Rio, e pessoas da sociedade civil também, para entender um pouco como está sendo o nosso dia a dia aí na mediação, tá bom? Então, acho que a gente pode Tá começar do ótimo. começo aí. Eu acho que a gente explicar um pouco a É, atuação aí do Rio, desse NUPEMEC tão querido aí, que eu acompanho aí no é, mínimo há 7 anos, e a gente é contar para as verdade. pessoas. Bem-vindo. Obrigado, Aline. Muito obrigado pelo convite. Uma honra participar, conversar contigo em público, assim. A gente que já esteve junto tantas vezes, né? Lá no Sim, tribunal, cuidando de tantos assuntos sim. importantes, lá dentro dos nossos projetos em comum, inclusive. É um prazer, então, estar aqui com você e com esse público que te assiste aí. Obrigada. O, falar da nossa atuação lá implica em a gente ter que contextualizar. A gente está desenvolvendo um trabalho já há bastante tempo, sedimentando isso bem devagarzinho, mas de modo bastante consistente. A gente começa em 2009, né, antes mesmo da Resolução 125, que este ano está fazendo 10 anos. Sim. Mas em 2009 a gente tem os primeiros atos do tribunal, instituindo o núcleo de mediação e os primeiros centros de solução de conflitos. Isso ganha um novo impulso em 2010, com a edição da Resolução 125. A gente, então, cria realmente o NUPEMEC e logo em seguida começa a instalar os centros de mediação, os SEJUSCs, né? E formando uma equipe muito coesa, que você conhece muito bem, a Cláudia, a Andréia, a Vera, o Márcio e todo o restante da equipe que está lá, a Carlinha lá nos Estados Unidos também, integrada com a gente, acompanhando, e com uma boa relação com os demais atores do sistema de justiça. Então, temos uma excelente relação com a OAB, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com as procuradorias do Estado e do município, principalmente do município do Rio de Janeiro e dos municípios da região metropolitana, os principais municípios da região metropolitana, e com representantes dos advogados, de escritórios grandes, das câmaras privadas de mediação e dos mediadores autônomos. Então, com isso, logo depois da edição da Resolução 125, nós conseguimos criar um entendimento, um consenso, como a gente gosta de dizer, Sim. que resultou na edição
de 30 e tantos enunciados de orientação para a nossa atuação, de modo que isso permitiu a gente evoluir bem e sem nenhum incidente, sem nenhum conflito sério com nenhuma instituição com a qual a gente se relaciona, permitindo, então, o desenvolvimento de uma política que nós traçamos lá atrás. Essa política consiste basicamente nas seguintes vertentes. Primeiro, numa sólida formação acadêmica do mediador judicial, feita na Escola da Magistratura, no curso que a gente coordena, que obedece aos parâmetros lá do CNJ e da Infam, não apenas com curso de formação regular, mas também com cursos de especialização, cursos de extensão, uma atuação muito forte no nosso fórum permanente de métodos consensuais, também na Escola da Magistratura, que a gente complementa a formação dos mediadores. A gente faz inúmeros eventos de formação, eventos formativos, com metodologias diversificadas e muito conteúdo para que o mediador tenha acesso a essa informação e incorpore essa informação na sua atividade. A outra vertente é a instalação de centros de mediação próprios, né? Então nós temos já 30 e tantos sejusques instalados e mais um tanto por instalar, cobrindo aí quase que a totalidade do estado do Rio. E o terceiro pé desse tripé é incentivar a mediação privada. Então, mediação por mediadores autônomos, mediadores independentes, a instituição de câmaras privadas, centros comunitários de solução de conflitos, através de uma série de convênios. Então, esse é o tripé com o qual a gente trabalha. Por cima disso tudo, pairando isso sobre essa estrutura, a gente tem buscado difundir muito a ideia do uso da tecnologia, do uso das ODRs, dos sistemas tecnológicos que viabilizem o acesso à informação e a troca de comunicação, a comunicação em si, e como mecanismo de solução de conflitos. Essas plataformas, dentro daquilo que a gente concebe, dentro do que a gente gostaria de ver na prática, elas são de variada ordem. Então, tem desde aquelas que são com resultados pré-determinados pelos sistemas algorítmicos, então as pessoas entram, o sistema vai respondendo com parâmetros para tomadas de decisão para alcançar resultados previamente determinados. Há outras que são um sistema mais simples, assíncronos, com trocas de mensagens por chat, e há outros ainda baseados em inteligência artificial, em que o sistema dá suporte às pessoas para que elas tenham o maior volume de informações possível para, então, entrarem numa mediação ou numa negociação direta bem informados, tentando equalizar essa relação entre o indivíduo e o ente público ou a empresa. Então, é nessa base que a gente tem buscado desenvolver o nosso trabalho. Mas a base de tudo mesmo, e está por trás disso tudo, são as pessoas que fazem isso acontecer, que é a equipe do NUPEMEC, os mediadores e os nossos juízes. Sim. Doutor César, em relação à mediação online, vocês foram noticiados, acho que o ano passado, em relação a uma plataforma com a GV que vocês teriam desenvolvido. Isso está sendo utilizado? Como que está sendo utilizado isso? Bom, esse é um dos projetos, nós temos inúmeros projetos já implementados e outros ainda em andamento. Esse projeto com a Fundação Getúlio Vargas, ele é uma consequência daquele processo da recuperação judicial da OI. Sim. Um teste de estresse, em que a gente desenvolveu rapidamente um desenho de um sistema para solução de conflitos na recuperação judicial, e que resultou como dividendos uma série de subsistemas, uma série de outros sistemas que podem ser aplicados no dia a dia do tribunal. São vários sistemas, desde sistemas voltados para atendimento ao mediador, como credenciamento, cadastramento, inserção de dados, acompanhamento da sua agenda, o registro das próprias sessões de mediação, com gestão dessas sessões.
e num passo mais adiante, com uma interface com o juiz do Sejusc e com as câmaras privadas, de modo que haja uma integração em rede que a gente vem construindo paulatinamente. Esse sistema está em uso, ainda hoje foi publicado um ato, hoje pela manhã foi publicado mais um ato, autorizando o uso desse sistema, chama E-NUPEMEC, né, Rede Eletrônica no PEMEC, em questões relacionais, socioafetivas, familiares, de modo que a gente atenda neste momento de isolamento social, de distanciamento social, as questões emergenciais em que as partes, em processos judiciais ou fora dele, estejam em premência de solução de algum tipo de conflito. Podem, então, usar esse sistema. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, como têm sido feitas as audiências do 334? Como está evoluindo aí no Tribunal do Rio de Janeiro? A gente tem feito, a gente busca cumprir isso, claro que, vamos lá, vamos contextualizar. O Código de Processo Civil fez uma reviravolta enorme, cultural, na nossa tradição jurídica, tradição na história institucional, aquilo que o magistrado aprendeu a fazer. Então, isso cria um rompimento, que não está diretamente ligado às questões da política da consensualidade, está mais ligado ao dia a dia de um processo judicial, com todas aquelas métricas que o CNJ estabelece para o juiz. Pode ter algum tipo de dificuldade de compreensão e mesmo de aplicação de todo o potencial que o Código de Processo dá aos atores processuais, aos sujeitos processuais. Então, a gente tem buscado desenvolver junto aos juízes uma nova concepção do processo, não um processo como instrumento do juiz, nem da jurisdição, mas um processo como um direito do cidadão, um direito da parte, um mecanismo de propriedade, digamos assim, do cidadão, em que ele exerce seus direitos e ele se protege do excesso de poderes, seja poderes privados, concessionárias de serviço público, empresas, seja do serviço do setor público, entidades públicas de um modo geral, e do próprio juiz. Porque estamos todos submetidos à mesma lei, inclusive e principalmente o juiz. Então, a gente tem buscado mudar esse conceito, esse paradigma em relação ao processo, para fazer entender que as soluções preconizadas pelo legislador do Código de Processo são preferencialmente pré-processuais e consensuais. Está lá no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. E isso precisa ser observado, isso precisa ser materializado, concretizado. E é intuitivo que seja assim. Na nossa sociedade, com um grau de complexidade, um nível de exigência de participação, de responsabilidade pessoal, não apenas pela resolução do conflito em si, mas pelo próprio mecanismo que permite a solução desse conflito, faz com que as pessoas queiram estar mais presentes, algo que o processo judicial nem sempre vai ser receptivo. Porque o primeiro processo tem uma intermediação importante, feita pelo advogado, importante, relevante, que deve ser mantida, mas é uma tradução entre o interesse verdadeiro da parte e aquilo que vai para o processo, em forma de articulados jurídicos e jurídicos processuais. Há, então, uma diferença, eu diria uma diferença ontológica entre o que é tratado no processo e o que pode ser tratado em outros mecanismos. Isso porque lá no processo nós vamos trabalhar com uma sistemática completamente diferente. Primeiro que ele é litigioso, ele é competitivo, concorrencial e até certo ponto estratégico, que para um ganhar o outro tem que perder. Já no processo, no procedimento consensual, as partes não estão voltadas para um resultado previamente concebido entre vitória e derrota, mas para o próprio processo, uma aprendizagem a partir do próprio conflito. Não o conflito jurídico, mas o conflito sociológico. Não há categorias pré-determinadas no tratamento da conflituosidade sociológica em que as pessoas estão envolvidas. Há um exercício de conhecimento a partir da própria pré-compreensão do que as pessoas
estão envolvidas para se buscar um caminho que leve à solução. Então, nesse sentido, a mediação, as formas consensuais de solução de conflitos, são muito mais aderentes à realidade social e, por isso, muito mais legítimas, se é que se pode dizer assim, e sem querer desconsiderar o processo como um mecanismo legítimo, ele é um mecanismo standard da nossa sociedade, ele está sempre ali, e é importante que esteja, porque nós vivemos num Estado de Direito, e num Estado de Direito democrático e participativo, mas é que existem outros mecanismos com uma relação mais próxima com a realidade social, com a realidade dos fatos, sem muitas traduções e sem muita dogmática que filtre as nossas pré-compreensões do que efetivamente nós estamos lidando e que, portanto, tem um maior potencial de satisfação individual e de perspectiva de perenidade dessa nova relação que se alcança pelo consenso. Perfeito. Dando legitimidade pela participação democrática do indivíduo, diretamente relacionado, e reclamando dele maior responsabilidade também. Exato. Então, ao contrário do que parece, o fenômeno mediativo é muito mais complexo do que o fenômeno jurídico-processual. Com certeza. Né? Então exige, agora, isso exige uma nova propedêutica, exige uma nova abordagem, um novo olhar por parte do profissional do direito, principalmente, para essa nova realidade que chega agora no mundo jurídico para balançar as estruturas da tradição. Sim. Não sei se eu me fiz entender. Muito. E ela poderia ter sido gradativa, visto que todo mundo já faz mediação e negociação há muitos anos, né? Tanto online, as câmaras estão aí há bastante tempo, pelo menos quem não começou antes da Resolução 125 como vocês, mas muitos já vinham trabalhando nesse novo modelo, nesse sistema multiportas, né? E agora acaba por ser apresentado numa situação que praticamente foi ou a gente vai usar essas formas extrajudiciais e online que estão prontas agora, ou a gente não vai fazer nada nesse momento, né? Inclusive aqui em São Paulo, o Judiciário, algumas varas têm distribuído para as câmaras privadas um volume maior de ações, né? Sem citação, então aí as câmaras estão entrando em contato com as partes, e aí cabe muito aos operadores do direito, como o senhor colocou, inclusive os advogados, a mostrar para as partes e dar uma tranquilidade para que podemos resolver agora e o juiz vai homologar, ou vamos aguardar o momento da pandemia, porque aqui, por exemplo, eu não sei como vocês estão fazendo, mas tem muitos oficiais de justiça com Covid-19, então eles não estão citando, só os casos exatamente que podem ter o perecimento do direito, senão eles estão aguardando. E aí a Câmara veio, isso foi uma informação até de hoje, do doutor Ricardo, que esteve comigo de manhã, que ele é da Central de Mandatos, então ele trouxe essa informação de que o movimento de mandar para as câmaras, nesse momento, um maior volume, é para tentar, de alguma forma, estar trazendo essa efetividade para o direito, como o senhor colocou, esse acesso mesmo para as pessoas nesse momento. E aí, tomara que isso fique, né? Claro. Eu acho que isso é Não, bem sem dúvida. Veja bem, essa revolução tecnológica que é incipiente, nós estamos começando essa quarta revolução tecnológica. Começando. Sim. Isso chega agora, como eu tenho dito, chega agora, tardiamente, no ambiente jurídico, de um modo geral, e mais particularmente no ambiente judiciário. Eu tenho dito aí, em tom de brincadeira, mas com muito fundo de verdade. O juiz, os profissionais do direito em geral, e o juiz em particular, é muito tradicionalista, muito convencional. Ele anda para frente olhando para trás, pelo retrovisor. Porque está acostumado a olhar o fato passado, com as leis já existentes, passadas, com os precedentes, que são necessariamente passados, e sem uma dose consequencialista ou de perspectiva realista dos impactos que sua decisão pode causar. Então, o juiz é um sujeito que olha para trás. Os operadores do direito olham para trás. Se for entrar com uma ação, você vai ver o que esse juiz já julgou, o que o tribunal reconhece, ou seja, a gente vai ver a história institucional. E é bom que seja assim, de certa forma, que a gente consegue ter uma certa previsibilidade do que pode acontecer. Mas nesse momento atual, a gente vive uma completa subversão de tudo, porque os fatos ocorrentes na atualidade, muitos deles, não têm precedente. Sim.
e muitos deles não têm leis. Ainda há uma normatividade que surge do próprio fato em si, que a gente não conhece. A forma, por exemplo, como determinada empresa de transporte por aplicativo opera, não passou antes pelo Congresso Nacional. Simplesmente ela começou a funcionar e é assim que funciona. E se pedir para mudar, ela não vai mudar, porque o aplicativo só pode funcionar de um determinado jeito. Então para isso, a gente não tem precedente. A gente tem que construir as decisões com essa dada realidade. Esse fenômeno é um fenômeno, portanto, muito recente, fenômeno tecnológico. Nós estamos ainda muito seduzidos por ele, e é bom, nós estamos aqui dentro de um ambiente tecnológico, virtual e digital, e estamos aqui felizes da vida, porque a gente alcança aí um sem número de pessoas do conforto dos nossos próprios ambientes domésticos ou de trabalho. De modo que isso, quando chega no direito, provoca um rebuliço. Então, portanto, hoje, eu estou trabalhando, por exemplo, eu estou trabalhando remotamente, eu estou trabalhando à distância em casa, conhecendo os processos. Hoje já fizemos julgamentos por sessão virtual, que é o que a gente tem feito, e decidindo os casos de modo virtual. Eu atendo os advogados também por mecanismo digital, de imagem, a gente conversa, ou por Skype, ou por WhatsApp, ou qualquer outro aplicativo. E isso tem funcionado muito bem, muitíssimo bem. Melhor até, de certa forma, do que o método tradicional, em função da otimização do tempo. A gente não tem tempo de deslocamento. Há uma contrapartida de que a gente trabalha quase que o tempo inteiro, se deixar. Né? Então a gente precisa ter muita disciplina, que é algo novo para a gente. A gente precisa desenvolver essa disciplina. Isso também vale para as soluções de conflitos. Portanto, o primeiro ato do processo hoje, seja no artigo 334, seja no 693, lá 694 do Código de Processo Civil, o primeiro ato do processo não é instaurar o litígio. O primeiro ato do processo é tentar uma solução consensual. Exato. Hoje foi publicado um ato de resolução 8 de 2020, Claudinha me lembrou ainda há pouco, dizendo o seguinte: mesmo em período de distanciamento social, nós podemos usar os sistemas que nós temos para tentativa de solução consensual nas relações familiares. Mais tarde, um pouquinho, eu vou ter que terminar essa live, vou entrar numa videoconferência com alguns profissionais para tratar da instituição de um centro de mediação exclusivamente voltado para atendimento às empresas em dificuldade e em recuperação judicial, neste momento de distanciamento social e depois que ele terminar. Então, o que nós talvez precisamos acompanhar melhor e identificar melhor é quais são as possibilidades que surgem com a tecnologia. Então, hoje, em que nós estamos em regime extraordinário de funcionamento do judiciário, o papel que as câmaras privadas têm, principalmente aquelas que dispõem de tecnologia, comunicação à distância, é absolutamente fundamental. E é preciso que a sociedade conheça essa modalidade como uma modalidade que pode ser legitimada. Sim. A despeito das questões que provocam a concepção de um desenho, os algoritmos que estão envolvidos, enfim. Mas nessa relação dialógica, em que as pessoas podem, de fato, dialogar, com ou sem a facilitação de um terceiro imparcial, com um mediador, isso precisa ser conhecido e apropriado pela sociedade brasileira. Exatamente. Porque o judiciário é uma estrutura muito cara, Aline. Você que conhece bem isso, bastante atuante, de muitos anos, a estrutura judiciária ela é extremamente onerosa para a sociedade. E às vezes não há uma relação, não apenas de custo financeiro, mas de tempo e de empreendimento de esforços. Por exemplo, um juiz, uma turma julgadora de desembargadores, ela demanda um investimento muito alto da sociedade na sua formação e na sua implementação, muitas vezes para ter acesso à solução de uma controvérsia absolutamente insignificante, do ponto de vista não apenas de custo, mas do impacto que isso possa causar nas relações sociais. Para trocar um celular, porta de um armário que quebrou, um ar-condicionado que não foi entregue,
Sim. Talvez não precise juntar 5 desembargadores, uma secretaria enorme, uma estrutura de prédios e muita tecnologia envolvida, para saber se o ar-condicionado deve ser devolvido, ou se deve ser restituído dinheiro, ou se tem aplicação de multa. Isso deveria ser resolvido em outra instância, uma instância pretérita, preferencialmente consensual. Exato. Então, os mecanismos tecnológicos, nós temos aí inúmeras câmaras, plataformas excepcionais, contribuem para esse novo momento que se inaugura agora, volto a dizer, isso é tudo muito novo. Sim. Mas isso não significa que a gente não possa e não deva acompanhar. Exato. E um outro ponto também que me colocaram em algumas lives anteriores era onde estão essas câmaras, como elas funcionam. Então, a Cláudia bem lembrou aí também numa mensagem, elas são credenciadas aqui em São Paulo e aí no Rio também, credenciadas ao NUPEMEC, né? Elas fazem as homologações judiciais se forem necessárias, mas é um título executivo extrajudicial, né? Tem uma pergunta que é qual dica que o doutor poderia dar para as câmaras privadas para que os juízes conheçam melhor o trabalho que é realizado de auxílio à justiça que resulta desses convênios? Aqui em São Paulo, só para você saber, essa pergunta aconteceu de manhã também, o que foi colocado é que as câmaras podem se apresentar, porque aqui tem mais de 70 câmaras, podem se apresentar para as varas. Eu me lembro que o NUPEMEC fazia esse trabalho de sensibilização quando eu participava de algumas sessões aí no NUPEMEC do Rio. Eu não sei como que está hoje, se as câmaras também fazem esse trabalho ou se é só consultar no site do tribunal. Como que vocês estão fazendo isso em relação às câmaras privadas credenciadas ao NUPEMEC? Então, as câmaras credenciadas estão no site do tribunal. É fácil, é intuitivo de achar, procurando lá pela aba em que está o NUPEMEC, a mediação, a pessoa vai encontrar. Além disso, a gente estimula, eu tenho feito muitas reuniões, fiz muitas reuniões com todas as câmaras, faço questão de participar das suas atividades, ou às vezes numa palestra, sempre os convido para participar dos eventos do tribunal. Já fizemos inúmeros eventos voltados apenas para as câmaras privadas e para os mediadores privados. Mas, enfim, o importante é que as câmaras estruturadas e definidas o seu âmbito de atuação se apresentem aos juízes, como outros profissionais fazem, como os peritos fazem, etc. Se apresentem aos juízes como colaboradores eventuais e até como auxiliares da justiça, de certa forma, o que o mediador judicial é. Porque a mediação ela deve ser preferencialmente privada, de modo a não onerar o setor público e a induzir que a própria sociedade se aproprie dessa ferramenta que é sua, exercendo em plenitude a sua responsabilidade no tratamento e solução dos seus conflitos. Então, o que é importante é que as câmaras tenham, como empresas, como empreendimentos privados, tenham em seu plano de ação, em seu plano de negócio, a parte direcionada à sua visibilidade, ao acesso aos atores que giram em torno dos stakeholders, aos atores que giram em torno do seu negócio, porque é disso que se trata. Sim. Conversando com os juízes, interagindo com os mediadores, com os escritórios de advocacia, com as empresas, com as entidades públicas, de modo a se inserir nesse ambiente, nesse mercado, de modo propositivo, ou seja, interferindo positivamente nesse cenário de solução, prevenção e solução de controvérsias. O que não pode acontecer, é que eu já tenho dito isso muitas vezes, é uma espécie de acomodação de clientelismo das câmaras, acreditando que a atribuição exclusiva é dos NUPEMECs ou dos juízes tomar a iniciativa de buscar as câmaras. Não vai funcionar desse jeito. Exatamente. Não tem funcionado e não vai funcionar. Exatamente o oposto. Nós temos muitos fatores que determinam a preservação do status quo, que é do juiz cuidar do processo como ele vem tratando nos últimos anos. Para mudar essa forma de se relacionar com o processo e com o exercício da jurisdição, é preciso uma ação consistente, vigorosa e muito legítima por parte dos mediadores e das câmaras privadas, para se colocarem, se apresentarem como atores relevantes nisso, como players fundamentais disso. É o seguinte, olha,
Nós somos uma Câmara, somos idôneos, somos credenciados, somos aprovados pelo NUPEMEC, nossos mediadores são credenciados, nós atuamos nesse setor da área do judiciária, estamos aqui para prestar o auxílio, o artigo 334, nós queremos nos habilitar. Por favor, se precisar de nós, estamos aqui, e assim é. Então, quem tem feito isso, potencialmente leva algum tipo de benefício na escolha das câmaras, porque se tornam mais conhecidas. Sim. E é intuitivo que aquelas que mais se destaquem, depois são avaliadas, sejam aquelas melhor favorecidas na distribuição de casos e na procura pelas próprias partes. Sim. E é bem importante cumprir a regra também dos mediadores com os cursos, né? Porque a gente está no momento de mostrar que a gente já está há bastante tempo preparado para essa demanda que só está chegando agora, mas que as câmaras já percorreram, os profissionais têm curso, fazem os cursos de reciclagem, que as câmaras conseguem e trazer essa efetividade, porque é muito fácil os juízes seguirem o fluxo, né, desembargador, que já está no dia a dia dele. Verdade. E ele precisa, na verdade, ser convencido, né, de que pode sim ser diferente e trazer algum resultado positivo. É verdade. Isso acho que é o principal. E aí, como que o senhor vê essa evolução, né? Entrando já numa pergunta que acabou de chegar, desde a resolução 125, a lei de mediação, como que o senhor vê essa evolução? E agora nesse momento, né? Não dá muito para fugir do monotema coronacrise, aí, que eu até copio de uma pessoa que está até ouvindo, que é a minha xará Aline, ela chamou carinhosamente de coronacrise, essa crise que a gente está vivendo. E eu me apropriei desse termo. Como o senhor está vendo tudo isso? Não, eu vejo assim, quer dizer, a evolução é muito rápida. Eu não conheço outro setor de atividade profissional que tenha crescido tanto em tão curto tempo como o da mediação. A gente tem a resolução 125, que inaugura essa nova sistemática no direito brasileiro, quer dizer, amplia o acesso à justiça, amplia o sentido de jurisdição anticonfundido apenas com sentença judicial em processo litigioso, para abarcar outras formas de solução de conflito, seja privadas, como a mediação, como a arbitragem, adjudicadas como a arbitragem privada, ou pelos métodos consensuais públicos e privados, como é a mediação. Então, de 2010 para cá, nós tivemos um avanço assim, vertiginoso. Todos os tribunais têm núcleos de mediação, todos os núcleos têm muitos sejusques, no Rio de Janeiro são 30 e tantos. São Paulo tem 300 sejusques. Então, isso foi muito rapidamente, foi muito desenvolvido. Em 2016, com o início de vigência do Código de Processo e da Lei de Mediação, junto com a Resolução 125, nós conformamos um microsistema, um subsistema da consensualidade, que só tinha o antigo sistema de juizados especiais cíveis e criminais, que é de 95, e que precisa de uma atualização urgente. Mas esse novo subsistema da consensualidade, ele é bastante recente, ele tem 4 anos. E nesses 4 anos, nós ainda, atores jurídicos, né, a doutrina, os profissionais do direito de um modo geral, e os mediadores também, ainda não conseguimos extrair todas as potencialidades que o Código de Processo e a Lei de Mediação conferem à sociedade em geral. Há uma nova sistemática do Código de Processo Civil, uma sistemática geral, que permite o uso combinado de diversas técnicas no Código de Processo, por meio das quais nós conseguimos alcançar um ambiente paralelo ao processo judicial, um ambiente exclusivamente consensual, pela via do artigo 334 ou 694, mas também em âmbito pré-processual, independentemente de processo futuro, e no cumprimento de sentença ou na execução. Ou seja, nós temos todo o ordenamento perpassado por uma política da consensualidade por meio de técnicas estabelecidas pelo Sistema Geral do Código de Processo, que vai nos permitir, por meio de convenções, estabelecer não apenas acordos sobre o direito material em si, objeto do litígio ou do conflito, mas, caso a solução consensual sobre o litígio não seja alcançada, a possibilidade de conformar convenções sobre o próprio procedimento.
judicial, futuro e eventual. Portanto, esse papel do mediador é extremamente relevante, porque o mediador e ele tem que estar nessa articulação, nessa rede, com os advogados, os escritórios, com as câmaras privadas, com as empresas públicas, as empresas privadas, o judiciário. Ele faz parte dessa nova rede. E ele faz parte como um personagem central, porque o mediador acaba sendo o elo de ligação entre as pessoas com dificuldade de relacionamento ou de diálogo, mas não apenas isso. Eu tenho defendido que o mediador funcione sem prejuízo da sua imparcialidade, da sua isenção, como um mediador avaliativo ou com o próprio negociador, em que ele possa representar ambos os interesses, buscando a construção de um consenso. Esse é também um papel do mediador. Então, esse mediador, em fase pré-processual, se não conseguir uma concordância sobre o litígio, ou plenamente, uma concordância plena sobre o litígio, pode passar a segunda etapa e conformar junto com as partes, e seus advogados, nesse caso, a construção de um procedimento futuro e eventual, procedimento judicial, especificamente para o caso de que se cuida. Ou seja, um processo feito exclusivamente para um determinado litígio. A doutrina, quase que unanimidade, referenda essa possibilidade e estimula isso, na verdade. Mas, curiosamente, a gente tem visto isso pouco, Aline, na nossa realidade judiciária. Muito pouco usado isso. Os grandes escritórios, por exemplo, representantes de litigantes habituais, frequentes do tribunal, com demandas já estabelecidas, poderiam pactuar com os tribunais, com ou sem interferência, por exemplo, da OAB ou do Ministério Público, protocolos pré-processuais e interinstitucionais, criando procedimentos voltados para determinado tipo de litígio. Com certeza. Não há problema nenhum nisso. Muito pelo contrário. Só que nós não nos apropriamos porque não temos conhecimento. E não temos conhecimento porque vivemos ainda sob um paradigma anterior e porque não temos acesso à informação correta ou completa sobre as possibilidades que o Código de Processo e a Lei de Mediação e antes um pouquinho a Resolução 125 nos dá. E esse é um dos trabalhos nossos, do tribunal, é difundir essa ideia. Mas é difícil, mas a gente persiste. Eu tenho tido vários feedbacks ao longo desses dias que eu tenho feito o Target Talks, porque muitas pessoas estão conhecendo, né? Essa falta de conhecimento, até aproveitando que a Keila acabou de colocar, é isso que importa, né? Dar acesso a essas discussões super necessárias, porque as pessoas falam, onde vocês estavam? Vários empresários me abordam, me mandam perguntas pelo LinkedIn ou pelo Instagram, mas não sabia que existia assim, que era assim. Existe há bastante tempo, né? Não, existe há bastante tempo. Essas ferramentas, acender um pouco a luz aqui, Sim. Essas ferramentas, elas existem e elas estão disponíveis. Sim. A questão é, nós precisamos conhecê-las, precisamos debater isso, precisamos falar isso. Enfim, o público, a esfera pública tem que discutir isso, né? Nós precisamos discutir isso. Mas então, precisa sempre de vocês falarem, viu, desembargadora? A sensação que eu tenho como Câmara Privada é que quando vocês do Judiciário falam sobre isso, e a gente tem essas figuras como o senhor que conhece e deu uma aula agora de processo, mas está falando de processo em onde a mediação está totalmente inserida, né, e prevista, que esse modus operandi dá para mudar, né? A gente tem que conhecer para poder experimentar, pelo menos. E nesse momento a gente está sendo, ou a gente experimenta, ou a gente fica com o processo parado. Então agora eu acho que os operadores do direito vão ter que experimentar, os empresários, e tomara que isso fique uma constante, né? Eu acho que esse feedback é bem interessante. A sociedade brasileira amadurece muito rapidamente. Então é uma coisa fenomenal. Exercício de criatividade e de inovação e com muita capacidade de desvendamento de coisas novas. O celular está tocando. Ele só deu uma interferência, mas está dando para ouvir. Está dando para ouvir bem, né? Então, eu penso o seguinte, um momento de crise é um momento apropriado para nós exercitarmos, sairmos do lugar comum,
das soluções standard, padronizadas, e inovarmos, né? Portanto, é hora de fazer mais com o que nós temos. E o que nós temos? Nós precisamos conhecer. Exato. Nós precisamos reexaminar, precisamos de um novo olhar sobre o ambiente que nos circunda, onde nós estamos inseridos, ver quais são as possibilidades que eu tenho aqui. O bom negociador, o bom empresário, o bom empreendedor, ele é treinado para isso. O advogado é treinado para isso, mas com olhos voltados para o litígio, para as estratégias, para a disputa. É preciso agora ampliar esse espectro para inserir nele as soluções consensuais a partir do desenho de construção de soluções conjuntas, com a ideia do compartilhamento, a ideia da cooperação, a ideia da comparticipação, a ideia da descentralização, enfim, com a ideia de que o antagonismo não significa a eliminação do outro. Exatamente. Muitas vezes, o antagonismo é a base para a construção de um interesse comum, ou para a satisfação, em medidas diferentes, dos interesses que momentaneamente estão opostos. Isso não é discurso apenas, não. Sim. Isso é algo que os sociólogos e os filósofos têm discutido com muita propriedade, têm trazido para a nossa realidade jurídica assim, com muita atualidade. Portanto, conhecer de fato o fenômeno em que nós estamos envolvidos, o fenômeno do conflito, encarando o conflito como se encara hoje o material reciclável, que antes era chamado de lixo, e hoje ele é chamado de material reciclável, ou seja, eu aproveito aquele material e dou a ele uma destinação nova e melhor. Sim. Depois de usá-lo, eu reaproveito e dou a ele uma destinação nova e melhor. Essa é a questão do conflito. Depois da relação deteriorada, eu pego essa relação, eu a transformo e alcanço algo melhor. Exato. Só que isso é muito mais complexo, talvez dê um pouco mais de trabalho do que o processo. Mas os resultados, a percepção de satisfação individual e coletiva e a perspectiva de perenidade da solução alcançada nessa nova relação é muito maior do que a do processo judicial, sobre o qual não se tem nenhum controle. Quem decide é uma terceira pessoa. Exato. Com articulados e argumentos jurídico-materiais e jurídico-processuais, quase nunca em contato com os aspectos sociológicos do conflito em si. É preciso estudar a teoria do conflito para entender melhor que fenômeno é esse e como é que ele pode ser reclassificado, ressignificado a partir dessa ótica das possibilidades de solução consensual. Entendi. Tem uma pergunta do Alexandre que fala resolução online de disputas. Não é uma tendência que os estados e tribunais desenvolvam suas próprias plataformas? O que o senhor imagina a respeito disso? Está um pouco baixa. Sobre a resolução de disputas, se não é uma tendência que os estados e tribunais desenvolvam as suas próprias plataformas. Sim, eu particularmente encaro isso com reserva. Veja, os tribunais não são empresas de tecnologia. Os tribunais são entidades para julgar, para resolver os problemas das pessoas. Dificilmente um tribunal vai ter pessoal qualificado, por mais qualificados que sejam, para disputar com as grandes empresas de tecnologia. Por outro lado, as empresas de tecnologia não têm juízes e advogados em seus quadros. Pelo menos não aqueles com a experiência que os profissionais do direito do dia a dia têm. Então, o que me parece interessante é uma formação de equipes multidisciplinares com o trânsito de informações, de dados transdisciplinar, multidisciplinar, de modo que a gente consiga desenvolver sistemas tecnológicos que sejam aplicáveis à rotina judiciária. E a forma de aquisição desses sistemas pelos tribunais, a forma de utilização, pode ser objeto de muita criatividade. Por exemplo, os sistemas de tecnologia operam a partir do que se chama de Big Data, o Big Data, um enorme volume de dados, estruturados ou não estruturados. A partir daí, a inteligência artificial consegue identificar padrões e estabelecer predições.
Em síntese, é isso. Os tribunais, sobretudo os tribunais brasileiros, aí rodando 100 milhões de processos ao ano, detêm um volume de dados, de informações transformadas em dados monumental, concentrado num único lugar, num único sistema. Então, o acesso a essa informação pode produzir uma quantidade de informações impensável, com uma qualidade, dependendo das conformações algorítmicas, com utilidades impensáveis. Então, é um material riquíssimo. Eu costumo dizer que isso é mais do que um pré-sal no judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro, com o volume de informações que tem, a sociedade brasileira, com o volume de informações que tem, sabendo que a informação é o dado mais valioso que se tem hoje. Então, a partir daí, as possibilidades de formas de uso de tecnologias bem desenvolvidas por tribunais ilimitadas. São ilimitadas. Então, é preciso ter criatividade e engenhosidade para poder utilizar isso. Nós estamos engateando nisso ainda, como eu disse. A nossa experiência com o uso de tecnologia é muito recente, surgiu aí há pouquíssimo tempo. O código que dá suporte a isso tem 4 anos, a lei de mediação, embora nós já tivéssemos desde 98 lá, a lei de processo eletrônico, etc., mas era um processo eletrônico sem nenhum componente de inteligência, mas mimetizando os próprios atos do processo em ambiente digital. A quarta revolução digital, com a presença da tecnologia de inteligência artificial e algorítmica, é que revoluciona a forma de acesso e de solução de controvérsias. Eu não tenho dúvida, Aline, se você me permite acrescentar, que em pouco tempo os sistemas privados tecnológicos vão se apropriar de mecanismos tradicionalmente inerentes ao judiciário, ou seja, o processo, não apenas mimetizando os seus atos, repetindo os seus atos, né, padrão de desenvolvimento de um processo, mas transformando o sistema numa estrutura do próprio procedimento. E tudo isso automatizado por inteligência artificial. Portanto, nós vamos ter, de fato, em larga medida, a substituição do judiciário e do juiz na tramitação de procedimentos. Controvérsias já padronizadas, de solução já padronizada, nós precisamos compreender bem esse fenômeno muito de perto, estabelecer uma crítica forte em relação a ele, com participação popular e com participação dos profissionais envolvidos, juristas, sociólogos, filósofos, cientistas políticos, para acompanhar o desenvolvimento desse processo. Porque o que surge daí é uma avalanche de novidades que nós sequer podemos conceber. Então, precisamos estar atentos a isso. E nós estamos aí no limiar inicial de uma grande revolução. Sim. Tem uma outra colocação da Elaine. É maravilhoso ouvir o senhor e que a gente volte em breve para falar sobre isso concretizado, porque vai ser uma mudança mesmo. Aí sim, eu acho que é uma disrupção, né, desembargador? Eu acho que a gente vai passar por um momento único. Que concordo que realmente tem mais trabalho para reverter e tornar saudável o diálogo na mesa da mediação. Faço essa colocação que o senhor fez anteriormente. Há uma previsão para pagamento dos mediadores que atuam no Sejusques? Essa é uma pergunta do milhão, né? Que as pessoas têm feito bastante. Eu digo de pronto que há. Essa é a principal preocupação nossa. Já de muito tempo, desde 2014, antes mesmo da lei entrar em vigor, nós apresentamos um primeiro projeto de conferir sustentabilidade ao sistema autocompositivo do Tribunal de Justiça do Rio. A gente apresentou um projeto, infelizmente o projeto não foi aprovado do jeito que nós gostaríamos, não houve por parte do tribunal o mesmo entendimento que nós tínhamos. A ideia era que o mediador fosse selecionado através de um processo seletivo simplificado, segundo os critérios estabelecidos pelo CNJ e por nós mesmos, e cuja remuneração fosse suficiente para que eles se mantivessem vinculados exclusivamente à atividade de mediador judicial. Ele não trabalhasse em outra coisa.
Infelizmente, esse projeto não foi aprovado do jeito que nós propusemos, e a gente compreende, faz parte do exercício democrático esse aperfeiçoamento. E ao longo dos anos nós reconstruímos isso. O Rio de Janeiro passou aí por um período difícil de recuperação fiscal, de intervenção federal, e a partir de agora é que nós aspiramos retomar esse projeto. Estamos estruturando um novo projeto para apresentarmos ainda este ano à Assembleia Legislativa do Rio, de modo a ter uma receita exclusiva para o sistema autocompositivo, e quando eu chamo de sistema autocompositivo não é só o NUPEMEC, envolve outros sistemas do próprio tribunal, como os juizados especiais, à medida em que se trata de um serviço novo, entregue ao judiciário. E como não se pode desenvolver um serviço novo sem a contrapartida da receita, é preciso que tenha essa receita para fazer jus às despesas que vão se seguir. Ao contrário do que se pensa, essas despesas são econômicas para a sociedade e para o tribunal, Sim. na medida em que elas representam um custo menor do que o custo do processo que ela pretende evitar. Portanto, até o final do ano, nós pretendemos estar com essa lei sob análise da Assembleia Legislativa, depois de passar pelo tribunal. Se o tribunal assim entender, é a nossa perspectiva que sim, e a Assembleia aprovando, e a lei sendo validada e publicada, entrando em vigor no ano que vem, nós tenhamos condições de fazer um processo seletivo dos mediadores e que eles possam receber uma remuneração compatível com a de um servidor público dedicado exclusivamente à sua atividade, à sua função pública, nesse caso como auxiliar do juiz. Então essa é a nossa perspectiva. Nós viemos trabalhando nisso desde 2014. Sim. Trabalhamos intensamente nisso. E naquilo que depender do NUPEMEC, depender de mim e da equipe do NUPEMEC e de muitos dos colegas nossos, juízes e desembargadores, o projeto será encaminhado daquilo que nós entendemos como sendo melhor. Outros atores intervenientes, como a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as procuradorias, serão convidadas a fazer uma análise do projeto e apresentarem suas sugestões, a fim de que eles tenham plena legitimidade e seja então aprovado e possa ter validade. Perfeito. Desembargador, eu acho que a gente vai caminhando porque a gente começou um pouquinho antes e o senhor sabe bem que a live ela corta no meio, né? E eu gosto de despedidas, né? Ou até breve, pelo menos, né? Só tenho a agradecer toda essa aula aí que o senhor proporcionou para a gente, todo mundo que está nos assistindo. Acho que a gente trouxe boas novas, acho que a gente trouxe uma clareza do que está acontecendo aqui. Então, eu vou deixar o senhor fechar aí. Eu não li o currículo do Dr. César e eu preciso fazer isso, porque foi uma falta de atenção que eu fiquei muito feliz com a sua presença e acabei pulando, né? O Dr. César, ele é desembargador na 11ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, é presidente do Núcleo de Mediação do TJ do Rio, é presidente do Fórum Permanente de Mediação da EMERGE, é coordenador e professor do curso de formação da EMERGE, professor da Infam, membro da Comissão de Acesso à Justiça do CNJ, membro da Comissão de Mediação da Associação de Magistratura, mestre e doutorando em Direito. E aí eu vou deixar o senhor deixar a sua palavra final, com uma enorme gratidão por esse seu tempo, que eu sei que está corrida, todo mundo está trabalhando mais, isso tem sido uma retórica, e como o senhor colocou, a gente tem que ter disciplina também, né? Hoje eu fugi do meu home office, porque senão só ia ver barulhos. Eu tenho minhas lives com barulhos de crianças rodando. Hoje eu fugi para o escritório e aí a gente está fazendo hoje de um outro ambiente, por isso que o senhor não teve intervenções de criança nessa live, o senhor teve sorte. Criança é sempre muito bem-vinda. Sempre muito bem-vinda. Eu deixo o senhor fechar. Eu que agradeço a gentileza do seu convite. Eu gostei muito de participar aqui, é sempre muito bom conversar contigo, você é sempre muito lúcida, muito dedicada ao seu trabalho. Já nos conhecemos de muito tempo. Sim. É sempre um prazer conversar com você, ainda mais com a participação de tantas pessoas e queridos amigos que eu sei que estão por aqui, já me mandaram mensagens e tudo. Eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes, dar continuidade à conversa sobre esses temas, que são os temas da nossa predileção, né? O que a gente gosta de estudar e falar e ouvir e aprender. Sim. Gostaria de convidar todos aí para me acompanharem lá no meu Instagram, @CesarCuri Oficial,
dá um pulinho lá que a gente está postando mais informações sobre nossas atividades diárias, sobre as lives que a gente vai fazer por aqui. Sim. E espero revê-la em breve, viu, Aline? Sim, Um prazer muito estar aqui obrigada. com você. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que ficou nos ouvindo aí. Foi um público super legal. Essa live depois fica disponível no YouTube da Target. Eu tenho baixado todas diante da qualidade. A gente pretende lançar um e-book, viu, desembargador? De todas essas lives. Opa, E aí eu vou parabéns. depois compartilhar com o senhor também essa do senhor, Tá tá ótimo. bom? Obrigada e querido. até breve. Tchau, 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 foi um prazer. pessoal. Tchau, pessoal. Prazer foi Obrigado meu. aí. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, pessoal.